Boa tarde, domingo, 19 de outubro, bem-vindos ao canal CryptoDexter, Mr. Silva aqui com vocês. Aqui fazemos análises simples, diretas, unindo linhas de tendência, analisando zonas de suporte e resistência, sem muita poluição na carta, sem muita abobrinha, sem BS. Aqui a gente vai direto à carta. Gente, vamos aqui analisar o que aconteceu com o Bitcoin. Eu fiquei 2 semanas sem gravar nenhum vídeo. Eu tenho uma profissão, trabalho na minha profissão ainda, né? Um dia eu espero viver disso aqui, ser um nômade digital, mas isso não pôde acontecer ainda. Enfim, eu trabalhei muito essas 2 últimas semanas, estava chegando tarde e também fiquei doente, então não pude gravar nenhum vídeo. Mas vamos aqui recapitular mais ou menos o que aconteceu. Vou deixar o link do meu último vídeo para vocês, por gentileza, vão lá, dê uma olhada, dê seus likes, subscrevam no canal. No meu último vídeo, o Bitcoin ele estava mais ou menos aqui, nessa altura aqui de 119 alguma coisa, na área de 119 ali. E então onde eu vou começar aqui a nossa análise. O Bitcoin estava mais ou menos aqui em 119 mil dólares. E eu tinha mostrado para vocês, a gente está aqui na carta de uma semana, eu tinha mostrado para vocês que o Bitcoin estava sendo seguro para uma linha de tendência aqui de 8 anos, que ele não conseguia romper. E mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Essa linha começou aqui com a alta de 2017, né? E o Bitcoin não conseguia romper essa alta. Agora eu vou colocar aqui, está na carta de uma semana. Eu vou aqui transitar para a carta de um dia. O Bitcoin, ele... Vamos lá. A internet aqui, como sempre, gente, eu tenho um problema com a internet nos lugares aqui que eu transito. Mas vamos lá. Essa alta aqui pegou a alta de 2017. Aqui a alta de 2000, tivemos duas altas aqui, né? Tivemos um double top, como dizem, né? Um topo duplo aqui em 2021. Ele triscou, quase passou da linha, mas retornou. Tocou de novo na linha aqui em 2021 de novo, né? Aqui a primeira foi março de 2021, abril de 2021. 2021 foi um ano quente, né? Tivemos aqui 3 altas, ou 4 altas quase. Na verdade, essa foi a... Não, na verdade a alta foi essa daqui, que foi 64 mil dólares, né? Depois ele deu outra alta de 68, que foi em novembro. E aí ele continuou, essa linha continua. O Bitcoin tocou de novo nessa linha aqui em dezembro de 2024, né? Que foi a alta de 108. Depois 109 também, aí já foi janeiro de 2025. Ele tentou furar de novo em março de 2025 e aí ele ultrapassou essa linha de tendência que já durou 8 anos aqui em julho de 2025. Ele ficou acima dessa linha por um tempo. Na verdade começou aqui 10 de julho e foi até 31. Ele ficou meio mês, quase um mês, né? O mês de julho acima dessa linha. Não segurou, essa linha era suporte, né? Ele não segurou, caiu aqui no início de agosto, né? Ele caiu, ficou aqui em agosto por algumas semanas, rompeu de novo ali 7 de agosto, ficou uma semana, né? Rompeu de novo em 7 de agosto, e aí ele veio, deu a última, aqui ele deu a penúltima all-time high, que foi os 122 dólares, né? Caiu e aí ele deu o último all-time high, que foi aqui em... desculpa, gente, aqui a carta, eu voltei a carta aqui. Aí ele deu esse outro all-time high aqui de 124, que foi em agosto de 25. A minha última análise, o Bitcoin estava mais ou menos aqui, 119, e aí o que eu mostrei para vocês, né? Que o Bitcoin, se ele rompesse essa linha, aonde que ele poderia chegar, né? Que foi justamente minha análise. A primeira linha de resistência do Bitcoin ia ser aqui na casa dos 124.700 dólares, né? Que foi a primeira resistência que o Bitcoin poderia enfrentar. E aí eu mostrei para vocês lá no outro vídeo que onde o Bitcoin poderia bater seria aqui. Vamos traçar essa carta aqui, essa linha, gente, que é unindo até então, né? Isso aqui a gente está falando aqui no início de outubro. No início de outubro, foi mais ou menos isso aí, quando eu fiz o último vídeo, que o Bitcoin ele poderia, onde ele poderia ir, se ele confirmasse, né,
a tendência de alta acima dessa linha de, vou botar aqui em amarelo para a gente destacar, acima da linha de 8 anos. Deixa eu botar aqui para ficar bem, para tocar nas duas wicks ali, né, ou sombras, como algumas pessoas falam aqui no Brasil. Eu falo wick, né, que é o rabo ali da vela, né, o picotada que a vela dá ali. E eu tinha colocado para vocês, né, na época a vela estava meramente aqui, no topo da vela, tinha começado essa vela aqui, ela estava no início, ainda estava mais ou menos 119 mil e alguma coisa. E aí eu botei uma linha reta para ser conservador. Eu falei, olha, o Bitcoin, se continuar subindo, ele pode chegar aqui na casa dos 126.500, 600. E aí, vamos ver onde é que o Bitcoin foi. Vamos tocar aqui. Agora a gente vai dar o play. Tá lá, o Bitcoin, ele não chegou exatamente lá, mas isso aqui não é uma ciência exata, gente. A gente não pode prever exatamente o valor. Mas como eu cantei para vocês lá, o Bitcoin foi a 126.294. E conforme o Bitcoin começou a cair, ele tinha uma linha de suporte muito, muito boa, que era essa daqui. E ele deu essa... despencou, né, do penhasco, na verdade, o Bitcoin, e bateu aqui nessa linha de resistência nos 110 mil dólares. Segurou aqui nos 110 mil dólares por alguns dias, né? Isso aqui foi 10 de outubro, ele deu essa sombra, foi até lá embaixo, voltou, aí ficou 1, 2, 3, 4 dias, ele se segurou aqui nos 110 mil dólares e aí ele caiu. E eu vou mostrar para vocês já por que ele deu essa queda de 110 mil dólares, né? A partir do momento que ele furou essa resistência, gente, aí a tendência agora é de neutra para baixa. Ele está tentando voltar, mas não voltou ainda. Ele parou aqui nos 103.600 dólares. Por que ele parou aqui? Aqui a gente tem uma outra linha de tendência aqui que serviu de suporte para o Bitcoin, que é essa aqui. Exatamente aqui. Vamos botar de outra cor essa linha. Vamos botar ela aqui de vermelha. Essa linha de suporte do Bitcoin, ela começa aqui em 112 mil dólares. Você vê que o Bitcoin toca nela. Deixa eu ajeitar aqui exatamente. O Bitcoin toca nela aqui em 110.300. Até aqui ela era resistência. Aí ele furou, virou suporte. Ele toca aqui de novo nos 108. Fica aqui segurando nos 108, sobe, volta a descer. E aí ele toca de novo aqui, 107,28 em 10 de outubro. E ele furou essa linha e voltou. Essa linha está mostrando aqui claramente como que é uma linha de suporte. Ele deu essa queda aqui, né? Foi uma queda que ele teve até o momento aqui, até essa semana, 103.600. Ele voltou a subir, ele está namorando aqui, ele não confirmou ainda, gente. Ele abriu aqui acima ontem, né? Hoje ele também confirmou, ele não confirmou, mas ele hoje abriu acima de novo e vamos ver até o final do dia. Hoje é domingo, então vamos ver como é que vai ser o fechamento da semana. Se o Bitcoin fechar acima dessa linha e amanhã ele abrir acima de novo, já é uma tendência, aí já vai uma tendência de neutro para bullish, para subir, para touro. Só que ele vai provavelmente esbarrar aqui. Isso aqui vai ser uma resistência agora. Essa casa aqui de 111 mil dólares, né? Isso aqui vai ser uma resistência. E aí, gente, o que acontece? Vamos limpar essas duas aqui. O Bitcoin rompeu aqui, deu o topo agora mais recente, né? 128.200, né? Vamos botar aqui exatamente. 126, desculpa. 126.400 mais ou menos ali, né? Então assim, eu errei por pouco. Eu tinha colocado uma linha reta de 126 e acho que era 126.500. O Bitcoin foi a 126.298, tá? E aí, gente, a gente teve uma outra mudança aqui também. E qual é? Essa linha de 5 anos foi rompida, né? Vamos mudar a cor dela aqui para vocês agora, para poderem enxergar o que eu vou mostrar. Vamos botar de azul.
que é o céu, né? Deu topo. Essa linha de 5 anos foi quebrada. Vou voltar aqui na carta de um mês. Um mês não, uma semana. E aí o Bitcoin formou uma nova linha agora de tendência. Qual é? É essa aqui, gente. Aqui. Ele agora formou uma nova linha de tendência. Tocou em 2017, tocou em 2021 e agora em 2025. Vamos colocar aqui exatamente o que a gente tem que ser bem detalhista aqui para aqui. Tocou lá em 2021 e tocou agora 3 vezes em 2025. Essa aqui agora é a nova linha de resistência, que também se estende a 8 anos. Então ele formou esse novo pattern, né, esse novo padrão aqui, que vai ser o próximo desafio, caso a hora que ele reverter essa tendência de baixa e começar a subir de novo. Estamos aqui hoje, ele deu provavelmente ele vai tocar nessa linha, então vai ser aí de 126.500 para cima, que vai ser a próxima resistência que o Bitcoin vai oferecer. Vamos voltar para a carta de um dia. E agora, para onde que a gente está indo, gente? Vamos lá. Então temos aqui, eu mostrei essa linha de tendência. No último vídeo também eu tinha mostrado a parte de baixo. Ele formou, o Bitcoin está praticamente numa cunha ascendente, né? É um ascending wedge, que chama isso aqui em inglês. É uma cunha ascendente, está aqui. Ele começa aqui a partir de... Deixa eu aumentar aqui para a gente ter uma visualização melhor. Começa aqui em 2020. Aqui. Ele começa a tocar nessa linha aqui em outubro. Essa linha começa aqui em outubro de 2023, mais ou menos. Aí 2023, né? Ela começa. E o Bitcoin toca nessa linha também por várias vezes. Vamos botar aqui. Ele encosta aqui. E tiveram essas duas sombras aqui, depois a gente vai voltar nessa linha de novo, mas aqui, começando em outubro de 2023, tocou aqui em 2024 de novo, e 2025 aqui, abril de 2025, ele teve essa baixa que veio a 74, mais ou menos 74 mil dólares, ele tocou de novo. E aí, por que a gente está falando nisso? Aqui é onde o Bitcoin pode... É a próxima linha de resistência para o Bitcoin. A gente está falando aqui de 90 mil dólares a 92 mil dólares, porque é a linha do dia isso aqui. Então, conforme ele for caindo, ele vai tocar mais acima da linha. E a gente está falando aqui 92 mil dólares, mais ou menos, gente. Tá? É onde o Bitcoin pode descer, porque ele já confirmou uma tendência de baixa a partir do momento que ele furou essa resistência aqui de 111 mil dólares. Ele está tentando voltar, mas isso aqui vai ser uma forte resistência agora. Olha quantas vezes isso aqui ofereceu suporte para o Bitcoin. Ó, esse período todo de abril de 25, depois ele tocou de novo em junho de 25, e tocou aqui mais 3 vezes em setembro de 25, até que ele rompeu, aqui ó, e outubro de 25 também, até que agora ele rompeu isso aqui. No final de outubro, ele rompeu essa linha de suporte, foi amparado aqui pela essa outra linha de suporte aqui na casa dos 116 mil, e agora ele está tentando, como a gente fala, né, como eu falo para vocês, voltar à cena do crime. Que é a cena do crime, qual vai ser? Vai ser o suporte que ele rompeu, que agora vai ser uma forte resistência a 111 mil dólares. E como eu acabei de falar, a partir do momento que ele quebrou essa linha amarela aqui, a tendência é de neutro para baixa, podendo chegar a 92 mil dólares, 91.400 mil dólares. E aí, gente, vou revisitar uma outra carta aqui que eu mostro sempre para vocês, que é as gaps do mercado futuro do Bitcoin, que é o CME, né, Chicago Mercantile Exchange. E o que acontece? O Bitcoin caiu até mais ou menos inicialmente, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar aqui para vocês exatamente o que eu quero mostrar. Vamos aqui na carta do Coinbase aqui, que eu voltei para a carta do Coinbase. Ele caiu aqui, isso, ele caiu e deu essa sombra aqui que veio até 100 mil dólares e voltou. E aí ele ficou aqui na casa, aí ele voltou e pegou os 110 mil dólares.
Olha aqui, gente, o que tem aqui? Nós tivemos uma gap exatamente em... Não, não foi essa, não. Ah, cadê a gap? Aqui. Nós tivemos essa gap aqui de 110.900 dólares. Foi exatamente uma gap que o Bitcoin fechou, só que ele continuou caindo, né? Ele fechou a gap de 110.900, que foi mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui nessa área aqui, ó. Não, aqui. Ele fechou a gap mais ou menos nessa área aqui, que é uma área de... Era uma área, uma linha, né? Que também é tocada várias vezes. O Bitcoin aqui. O Bitcoin veio e fechou mais ou menos aqui nessa região. O Bitcoin veio e fechou essa gap de 110 mil dólares, que está aqui. Vou aumentar aqui para o pessoal que assiste no iPhone ou lá no seu Galaxy, né? Aqui, ó. 110 mil dólares. 111 mil dólares. O Bitcoin fechou essa gap. Veio até aquela traceirinha de resistência aqui também, embora as velas elas se configuram de uma maneira um pouco diferente aqui no mercado do CME do que lá no mercado tradicional do Bitcoin, né, no spot. No spot não, nas exchanges, né? Vou botar lá na carta de 4 horas, que fica melhor de ver às vezes. Aqui. Bitcoin fechou essa gap, 111. E o que está acontecendo agora, gente? Ele foi amparado de novo aqui pelaquela faixa dos 106 mil dólares. Só que uma vez que ele rompeu esses 111, ele já configurou uma de neutro para baixo. E onde é que eu quero chegar? Nós temos a gap aqui de 92. Então, deixa eu tirar isso aqui. 99 vai ser uma resistência, talvez, mas se ele chegar a 99 nós temos uma boa linha de suporte aqui, né? E temos aqui o nosso amigo, o VRVP, que eu já expliquei em outros vídeos, né? O VRBP, isso aqui mostram áreas de forte negociação. Imagina isso aqui como pegada, gente. Quanto mais pegada tem, mais gente tem. Então, são fortes negociações. Temos aqui, ó, um grande suporte a 98, que ela vira suporte ou resistência. Está tendo um suporte aqui a 105 mil, corroborando aqui com essa linha. E o outro suporte a 97. Só que o que acontece? O Bitcoin ele chega no suporte, mas às vezes ele não para no suporte. Ele desce, ele dá uma afundada, uma inércia, né? Vamos pensar em termos de inércia, né? Ele tem uma inércia que ele desce, 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 às vezes ele passa daquele ponto e depois ele volta. Então aqui a gente tem essa inércia aqui na casa dos 95, sendo que a gap tá aqui, gente, tem uma gap a 92 mil dólares. E é isso aí que eu quero passar para vocês, que é onde o Bitcoin pode, até onde o Bitcoin pode provavelmente descer, que é a tendência que ele está agora de neutro para baixa, é 91.975 mil dólares, né? Mas aí a gente arredonda, 92 mil dólares é onde o Bitcoin pode, para onde o Bitcoin pode cair. E outra coisa, vamos voltar aqui nessa carta, o Bitcoin caindo até, e aqui vamos fazer uma outra, vamos analisar aqui uma outra opção para essa linha aqui de tendência, é unindo esses pontos aqui. Se a gente unir esses pontos aqui, vamos tirar daqui, agora vamos pegar essas sombras aqui, tocou aqui, agosto, tocou em setembro e agora tocou em abril. Enfim, vamos voltar aqui. Agosto de 24, setembro de 24 e abril de 25. O Bitcoin formou essa linha de tendência. Eu já expliquei também o que valida uma linha de tendência. Ele tocar várias vezes naquela linha, né, num sentido, né, numa cadência de preços ali, de subida ou descida. E então, gente, isso a gente colocar aqui, olha lá, 93 mil dólares, 97, sendo que vamos colocar aqui 93, né, que seria a parte mais baixa aqui da linha, né, isso é uma cunha ascendente, como eu já expliquei, mas se ele chega a 93, 94, gente, ele vai dar uma sombra, tá aqui, é uma coisa de nada, é um trisco que ele vai dar ali, fechar gap de 92, caso ele continue com essa tendência de baixa. Então, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, a situação atual do Bitcoin. Vou deixar o link do último vídeo que eu coloquei para vocês irem lá e darem uma olhada e analisarem, né? Tudo aqui é o que
A carta mostra, gente, né? Não tem invenção, não tem achismo, não tem nada. É por análise técnica aqui. Então, fico por aqui hoje. Uma boa tarde a todos aí, de domingo, né? Outubro, 19 de outubro de 2025. Uma boa semana a todos. Vão lá, dê seus likes, passem para os amigos e para as amigas que também estão envolvidos aí nesse espaço. E inscrevam-se no canal, gente. Ajude o canal a crescer. Uma boa tarde, então, novamente a todos aí, Mr. Silva com vocês.